Olá, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos à nossa meditação online de domingo. O meu nome é Daphne e hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco mais sobre esse método de meditação tão incrível chamado Sahaja Yoga, esse grande presente de Shri Mataji Nirmala Devi para a humanidade. E se essa é a sua primeira vez aqui, se é o seu primeiro contato com a Sahaja Yoga, não se preocupe, você pode participar. Nós sempre fazemos uma introdução com os conceitos básicos que você precisa saber para começar, para se situar. Depois a gente aborda com um pouquinho mais de profundidade um tema específico dentro desse universo tão vasto de conhecimento que nos foi dado por Shri Mataji. E é claro que depois nós vamos deixar as recomendações do que você pode fazer para aprofundar esse conhecimento, para continuar praticando essa Raja Yoga. O tema de hoje é o quinto chakra, o Vishuddhi. Ele é o chakra que rege a nossa comunicação com o mundo externo, então ele é muito importante. Mas antes da gente abordar esse assunto, eu queria que desde o início, desde agora, nós já adotássemos a postura de meditação. É muito simples, a gente fica sentado mesmo, mas é importante ficar confortável. A nossa atenção ela é muito frágil, então ela pode se distrair no menor desconforto. Então, coloque os pés no chão, tire os sapatos, fique em contato, deixe os seus pés ficarem em contato com o chão. Você se encosta, se reclina na cadeira e coloca as mãos sobre o colo com as palmas voltadas para cima, em uma atitude assim bem relaxada, bem receptiva. Você pode fazer uma respiração lenta e profunda. E uma coisa muito importante, evite fazer outras coisas, principalmente ficar olhando o celular, enquanto você está aqui no nosso encontro, porque isso, mais uma vez, vai prejudicar a sua atenção, o seu lapso de atenção, e aí você vai sentir muita dificuldade na hora que a gente, de fato, sentar para meditar, tá bom? A gente realmente precisa cuidar da nossa atenção como se ela fosse o bem mais precioso que a gente tem. E ela é muito disputada o tempo todo por coisas que às vezes vão prejudicar o nosso crescimento espiritual. Então, o nosso encontro é breve, apenas agora tente fazer esse esforço de se manter no momento presente e concentrado em uma única coisa. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre o Vishuddhi Chakra, então. Só para rememorar, nós temos um corpo sutil que ele é composto por 3 canais de energia e 7 chakras principais. Isso parece tudo muito estranho, muito diferente, mas conforme você for praticando essa Raja Yoga, você vai se familiarizando com isso. Isso se torna parte do seu cotidiano. E é muito legal a gente passar a interpretar tudo o que acontece na nossa vida sob esse ponto de vista dos canais, dos chakras, como está tudo interligado. Bom, os canais, eles cuidam dos nossos lados físico, mental e emocional. O canal esquerdo, que está em azul aqui, ele rege as nossas emoções e ele nos conecta com o passado. Quando o canal esquerdo está bem, nós nos sentimos seguros, emocionalmente equilibrados, autoconfiantes, amorosos. Mas quando esse canal está bloqueado ou sem energia, exaurido, aí os problemas surgem. Nós podemos nos sentir tristes, depressivos, letárgicos, isso é muito comum. Já o canal direito, que é o canal aqui em amarelo, é o canal oposto, complementar, ele nos dá energia para agir e pensar. A energia que a gente usa para realizar as coisas, para realizar os desejos que surgem no canal esquerdo. Mas quando nós incorremos em excessos, quando nós nos excedemos, aí os problemas surgem. Aí nós podemos nos tornar pessoas ansiosas, agressivas, com um ego enorme. A gente conhece pessoas assim. Então, no nível sutil, a gente sabe que é um canal direito bloqueado, um ego inflado. E é muito difícil sair disso sem conhecer a dimensão espiritual
do problema. Então, normalmente a gente vive nesse movimento pendular, né, das ações, das emoções, a gente vai indo de um lado para o outro, da letargia para a euforia, né, é só ação e emoção, a gente só conhece essas duas dimensões. Mas tudo isso precisa convergir para um propósito maior, e é por isso que muitas vezes a gente sente um vazio interior e não sabe por quê, porque a gente perdeu a consciência de qual é o nosso propósito maior. E esse propósito maior é a evolução espiritual. A evolução espiritual, ela acontece no canal central. A gente normalmente não tem contato com o nosso canal central. Mas quando a gente consegue trilhar esse caminho do meio, aí a gente consegue preencher esse vazio, ter um grande reencontro com nós mesmos, com a nossa verdadeira essência, com o poder do amor divino. Nós vivemos então conectados com o presente. Uma nova dimensão nos é aberta. É isso que Shri Mataji chama, é isso que Shri Mataji chama de se tornar uma alma realizada. Esse é o nosso desejo mais puro, é por isso que nós ansiamos, é essa a razão desse vazio que a gente sente antes de encontrar. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Os chakras. Os chakras são centros ou plexos de energia que ficam ao longo da coluna vertebral e vão até o topo da cabeça. Esses chakras eles vão cuidar de funções no nosso corpo, sistemas... eles vão cuidar de vários órgãos e sistemas do nosso corpo, mas não só isso, eles nos dão habilidades espirituais. O primeiro chakra, Muladhara, ele nos dá essa habilidade espiritual da inocência, que é algo muito importante, é que precede tudo. O segundo chakra, Swadhisthana, nos dá a criatividade. O terceiro, a satisfação. O quarto, o amor, a segurança. O quinto, que é o tema de hoje, ele nos dá o senso de coletividade e ele fica na garganta, então é ele que nós utilizamos para nos comunicarmos. O sexto chakra é o perdão e o sétimo chakra é a integração de todos os outros. Ele está representado por essa flor colorida, porque essa palavra, o nome dele é Sahasrara e em sânscrito essa palavra significa roda de 1000 raios. Ele se localiza aqui na área límbica do cérebro, que é responsável pelas nossas emoções, pelo nosso comportamento emocional. Então, Shri Mataji passou anos ensinando cada detalhe desses centros, como eles afetam as nossas vidas, como eles podem estar bloqueados, e esses bloqueios podem nos prejudicar, como nós podemos... despertar as qualidades que eles possuem de forma inata. Todo ser humano nasce com isso. Mas hoje a gente vai focar um pouco no Vishuddha. Ele é um centro muito importante e ele rege a nossa comunicação com o mundo externo, como nós nos relacionamos com os outros e também com nós mesmos. Ele tem essa dupla face. Então, qualquer desequilíbrio nessas dinâmicas de relacionamentos, e relacionamentos aqui na acepção mais ampla, com todas as pessoas, com seu pai, sua mãe, seus colegas de trabalho, amigos, família, enfim. Tudo isso tem a ver com o Vishuddha. Ele fica na garganta, então ele é um instrumento que a gente utiliza para falar, para nos expressar, para nos conectarmos com os outros. Enquanto a gente faz um mau uso desse instrumento, o Vishuddha fica bloqueado, ou por causa do bloqueio no Vishuddha, então a gente acaba tendo problemas. Então, quando uma pessoa ela tem uma fala muito agressiva e ela sempre quer ser dominadora, isso é um problema no Vishuddha no lado direito. Mas por outro lado, quando a pessoa é muito insegura, ela não consegue ser direta, ela fica dando voltas para falar as coisas, não consegue falar o que precisa ser dito, isso também é um problema. Então, a comunicação equilibrada, ela envolve falar as coisas sem machucar, mas também não se omitir de dizer a verdade, ou ser passivo-agressivo, que é aquela agressividade velada.
que você está falando uma coisa agressiva para machucar, só que você está envolvendo aquilo com doçura. Não é isso. Nesse caminho da evolução espiritual, a gente sempre tem que alcançar uma linha muito tênue. Isso parece difícil, é quase sempre um paradoxo. Dizer a verdade, mas não machucar. Mas assim, tudo isso fica muito mais fácil quando a gente passa a meditar. E a gente vai falar um pouco mais sobre a meditação daqui a pouco. Mas assim, o Vishuddhi, ele não cuida só da forma como a gente fala, né? Da forma como a gente se expressa. Assim, e quando eu digo como a gente se expressa, é tudo mesmo. As nossas expressões faciais, a nossa linguagem corporal, a nossa fala, o que a gente fala, as nossas palavras, tudo. Ele cuida de tudo isso, do nosso rosto, mas ele dá outras qualidades também, são muitas. A gente consegue só pincelar alguns aspectos. E o desapego é uma dessas qualidades que eu queria frisar hoje. Então, é um estado incrível que é descrito nas escrituras indianas como Sakshi Swarupata, estado de testemunha. Esse estado vem a nós quando nós nos tornamos yogis, e aí você desenvolve essa capacidade de testemunhar o drama da vida, mas sem se envolver com ele, sem se afetar por ele. Você não se envolve internamente. Internamente você tem desapego. Mas externamente você consegue agir de forma muito mais eficiente naquela situação, naquele desafio. Você consegue fazer o que precisa ser feito, mas sem se abalar, sem se afetar. Esse é o desapego, mas ele é um desapego amoroso. Isso também parece um paradoxo que você só alcança quando você medita, quando você está em conexão com o divino. Você é desapegado, porque o apego impede o fluxo do amor, como Shrimataji diz. Se uma árvore prender a seiva só em uma parte, só em um galho, aquele galho vai morrer e toda a árvore vai morrer. O amor precisa fazer com que tudo flua. E esse amor você consegue meditando. E ele é desapegado, porque ele permite que esse amor flua por todos os lugares. Ele não tem um objeto limitado, aquela identificação limitada com poucas coisas, poucas pessoas, não. Então parecem duas coisas inconciliáveis, mas elas são totalmente conciliáveis e você alcança isso meditando. Uma outra qualidade muito interessante é a diplomacia, que é você conseguir mediar, conciliar situações de conflito. Isso é muito útil no dia a dia, você pode usar essa habilidade no seu trabalho, na sua família. Você desenvolve um discernimento mais apurado, sabe? O que fazer para parar as arestas, para solucionar problemas coletivos, vamos dizer assim. Mas como ele cuida do nosso relacionamento com os outros, ele também cuida do nosso relacionamento com nós mesmos, como nós nos enxergamos. Então, é a autoestima, sentimento de culpa, que é algo muito comum. Shrimataji fala que nós devemos nos libertar dele completamente. Nós podemos e devemos corrigir os nossos erros, mas sem nutrir o sentimento de culpa. A gente usa a culpa como uma moeda que a gente paga, um preço que a gente paga para cometer erros, para fazer coisas erradas e continuar fazendo essas coisas erradas. Desde que a gente se sinta culpado, a gente acalma, aplaca o nosso ego. Então é uma coisa bem complexa, mas a atitude correta é fazer introspecção, encarar a si mesmo, reconhecer os seus erros e falar, eu não vou mais fazer isso, mas sem nutrir a culpa. A culpa bloqueia o Vishuddhi no lado esquerdo de tal forma que, se ela for muito forte, ela pode prejudicar o nosso canal esquerdo como um todo, o nosso canal emocional como um todo. Então isso é algo muito importante. Com os outros nós temos que ter doçura e uma fala adequada, e com nós mesmos nós temos que ter muito amor, muita paciência e muita honestidade também, sem hipocrisia. Bom, a gente poderia ficar horas falando sobre tudo isso, mas como eu disse, a gente consegue só pincelar alguns aspectos, né? No nível físico, o Vishuddhi cuida dessa região do plexo cervical, pescoço, garganta,
rosto, nariz, os olhos, a boca, a língua, dentes, orelhas, os braços. Shri Mataji fala que ele cuida de 16 órgãos nessa região aqui. E ele é um chakra que está muito conectado com o ambiente externo. Ele é um dos primeiros filtros do nosso corpo. Então ele sofre muito, ele sofre com poluição, com os extremos da temperatura. Quando a gente sofre agressão de outras pessoas também, agressão verbal, principalmente quando a gente reage a essas agressões também, com a fala áspera, com sarcasmo. Então a gente tem que cuidar muito desse chakra no nível físico também, né? A higiene bucal é importante, proteger a garganta do frio ou do calor extremo. Tudo isso é necessário para manter o Vishuddhi em bom estado. Porque ele realmente está muito conectado com o ambiente externo e todos os chakras têm esse componente material, né? Também. Eles são feitos até certo ponto de matéria. Só que no nível espiritual existem várias formas e formas muito efetivas da gente trabalhar os chakras. Se você identificou que você tem problema com Vishuddhi, o que você faz quando você começa a meditar? Bom, a meditação pura e simples, que é o ato de você se sentar e ficar em consciência sem pensamentos, já é suficiente para fortalecer esse chakra e todos os outros chakras. A meditação é essencial. Mas existem também outras técnicas que Shri Mataji nos ensinou e elas podem assim funcionar muito rápido, são muito efetivas. Uma dessas técnicas são os mantras. Os mantras são sons que a gente emite quando está em meditação. Esses sons, eles carregam vibrações, principalmente se eles estiverem em sânscrito, que é uma língua sagrada. Essas vibrações, elas vão ecoar no nosso corpo sutil, e aí elas vão ajudar a alinhar aquele chakra, fazer com que aquele chakra se reconecte com as qualidades divinas que ele perdeu por um motivo ou por outro. A gente nem precisa questionar qual é o motivo. A gente já atua na causa. A gente faz as afirmações, né? Vocês que já acompanham o nosso programa veem que a gente trabalha muito com as afirmações, porque elas têm um poder muito grande, elas ajudam a introjetar as qualidades. Mas os mantras, eles vão além, porque o mantra desperta a divindade, que seria a personificação de todos os aspectos divinos que existem naquele chakra, mas que estão adormecidos, sabe, obscurecidos. A questão é que a gente não pode entoar os mantras se a gente não tiver conexão, se nós não estivermos conectados. É como se a gente quisesse fazer uma ligação com o nosso celular, mas ele está em modo avião, ou mandar uma mensagem. A gente precisa estar conectado à rede. Mas o que é estar conectado? Isso não é só uma noção abstrata, sabe? Eu senti no meu coração que eu estou conectado. Não. De fato, de forma bem concreta, a nossa conexão, a conexão desse nosso instrumento individual, do nosso eu individual com o poder do amor divino precisa acontecer. E como isso acontece? Na base da nossa coluna, existe uma energia em estado adormecido que se chama Kundalini. Quando a Kundalini desperta, ela faz um movimento ascendente, que é o que a gente está vendo representado aí no vídeo, e ela chega ao topo da cabeça. Ela atravessa o 7º chakra, o Sahasrara, e quando isso acontece, é o evento mais importante que vai acontecer em toda a nossa vida, porque quando ela chega no Sahasrara, nós entramos no estado de yoga, ou a realização do Si, que é o nome que Shri Mataji deu para esse acontecimento. A realização do Si significa a união do nosso eu individual com esse poder onipresente do amor divino. E somente depois dessa conexão é que a gente pode entoar os mantras. Senão, a mensagem que a gente quer dizer com os mantras, ela não chega onde a gente precisa que ela chegue. Então, hoje nós vamos meditar, nós vamos fazer as afirmações para receber a nossa realização do Si, e depois a gente vai
fazer um mantra para o Vishuddhi. Mas qual é esse mantra? Eu vou só, na hora eu vou, claro, conduzir, mas só para vocês já irem se familiarizando, o mantra básico no Sahaja Yoga ele tem o seguinte formato: Om Tvameva Sakshat, aí o nome da divindade Namo Namaha. Om é a sílaba primordial, Tvameva Sakshat significa esteja presente. Shri é um pronome de tratamento respeitoso. Namo Namaha é uma saudação, seria eu saúdo, nós saudamos. Aí no espaço pontilhado a gente insere o nome do aspecto divino que a gente quer enaltecer ou despertar dentro de nós. E o aspecto divino que a gente vai exaltar por meio do mantra hoje é Shri Krishna, porque Shri Krishna é a personificação de todas as qualidades do Vishuddhi. Segundo o hinduísmo, ele é a 8ª encarnação de Shri Vishnu. Ele cresceu como um pastor de vacas de forma bem humilde em Vrindavan. E ele era muito conhecido por ser travesso e por tocar a flauta. Depois ele se tornou rei e na batalha de Kurukshetra, está descrita no Bhagavad Gita, ele estabeleceu as bases da yoga, né? O discurso que ele fez para Arjuna, que se tornou o Bhagavad Gita, que é um dos textos mais importantes do hinduísmo. Vale a pena ler. Assim, ele é um livro curto e, enfim, é importantíssimo essa leitura. Recomendo muito. Mas a pele escura de Shri Krishna, toda essa figura ela simboliza alguma coisa. E a pele escura, por exemplo, ela simboliza o infinito, porque ele é Yogeshvara, ele é o deus da yoga, ele é o ser supremo. A flauta, ela também não é um elemento aleatório, ela significa esse som, essa melodia, essa doçura, e ao mesmo tempo esse chamado divino que atrai as pessoas para esse encontro com Deus, com a yoga, a realização do si. Enfim, a vaquinha tem um significado, todos os aspectos da representação dele têm um significado. E quando a gente entoa os mantras, a gente absorve todas essas qualidades. Bom, acho que eu já falei bastante. A gente vai assistir a palestra de Shri Mataji agora sobre o Vishuddhi. E na sequência a gente vai passar para a parte prática, que é a meditação, combinado? Então vamos manter os olhos abertos para a gente poder assistir a palestra. Now we have the other center, which we call as the Vishuddhi Chakra. This is a very, very important center, which is bestowed upon by Sri Krishna himself. The right heart by Sri Rama and left heart by Uma, or we can call her the wife of Shiva. While the center heart is bestowed upon by the mother called Jagadamba, who is the one who helps people to cross this ocean of illusion and to protect them. This is the Divine Mother. The other day you were asking me about Divine Mother. This is one of the glimpses of her. So now the other center which we have here is very important center called as the Vishuddhi Chakra. This is the center Vishuddha. One is Shuddha means pure, but Vishuddha means absolutely pure. This has got 16 petals, as we have got the cervical plexus expressed in the rose, which has also got 16 subplexuses. It tallies with medical science completely. Now this Vishuddhi Chakra is bestowed upon by the deity of Sri Krishna. Sri Krishna is the one which is the evolution of the Vishnu Tattva from there upward to the state of primordial being. He is the one who resides as the primordial being, as the whole, as Akbar. When Muhammad Sahib talked of Akbar, he talked of Sri Krishna. This is the finger which represents this center. And he said, put these into your ears and say Allahu Akbar, you get in connection with the Virat. Now what Sahaja Yoga does is to make you in contact with the whole.
It makes you in contact with the whole. It's not that it limits you, but it makes you one with the whole. So one must understand that what you have to achieve in your realization is just not talk of Sri Krishna, just thinking, singing about, which is absurd. People don't understand that in Oxford Street we find people with all these nonsensical things going on, begging, asking for alms. I feel it's such an insult to Sri Krishna that people in his name are begging. But it's done in all religious movements that people beg in the name of God. There is no need to beg. First you equip yourself with the blessings of God, then there is no need for you to beg at all. And begging is against God's realization, against self-realization. You must have self-esteem. That's one thing very important. If you do not have self-esteem, you cannot get realization. Why should you go on the streets and beg is absolutely absurd. It's a showing off thing, which is of no use to yourself. By doing this, you are really corrupting the name of Sri Krishna. But if you take to the right path, if this center is awakened, your hands become connected with the primordial being, and your hands become collectively conscious. Medically, they accept that the extremities have got something to do with the sympathetic nervous system, that far, not more than that. But in Sahaja Yoga, you'll be amazed that the vibration starts flowing through your hand when you take the name of Sri Krishna. And these vibrations, when you want to find out what are these, then you'll be amazed they relate to your centers within yourself. Even if you get 10 children who are realized souls and tie their eyes and ask them about a person who is sitting before them, what's wrong with him, they will say one finger or this finger or this finger or two fingers. Because you can feel the charring. You can feel sometimes a kind of a heat. Sometimes you may feel the numbness. If you feel the numbness on your fingers, then you must know that the person has to die. So many things you can know, all the permutations of these 7 centers and this one, 1, 5, and 6 and 7. So we have 7 centers. To understand about the centers, first you must get your realization. That is important. In the beginning you will find the vibrations are coming, going, coming, going. It is not steady. First you must steady yourself. Then you can find out from your hands what are the centers catching. Because these vibrations are nothing but the power of God is flowing through you. They understand these vibrations, they coordinate. They are life's force. They are the one who create all these living things, like they are the one who sprout a seed, they are the one who transform the flower into a fruit. All living work is done by these vibrations, which is called as Chaitanya, Om, Ru, cool breeze of the Holy Ghost, and all-pervading power of God. That starts flowing through you. First time you feel them. Yesterday many people felt it, and people were very happy that so many felt it, because that's a sign that here many people are going to get realization. You don't have to go anybody. You have to just practice a little bit and find out. You'll become such an expert. One person in India who got realization has so far given realization to at least 10,000 people in a village, many villages. He's a very ordinary man. We wanted him to come, but there was a kind of a visa problem, so he could not come. He's a very simple farmer, and he got his realization, and he knows so much about Sahaja Yoga that you'll be amazed. He has not been to any university, to any college or anything. But he's so knowledgeable, because once you have these vibrations, they guide you. So, the spirit sitting in your heart guides you and tells you what is right and what is wrong. If you have to ask a question, Mother, is there God? If you ask this question, immediately there will be a tremendous flow saying that it is there. Now, how to understand that these are
the vibrations of God. Also, this question can come. We can judge them relatively. For example, in one of the programs in Pune, people invited me to speak in a place which was owned by Brahmins, and they opposed it. They said, she's not a Brahmin, so we will not have her here. So they said, all right, we'll publish in the newspaper because her name has gone in the newspaper. We'll tell them that these people are so Brahminic that they don't want to have her. Of course, they didn't want to have that bad name. So they said, all right, let's have her. These people never told me what had happened. Suddenly I said, those who think who are Brahmins, come down. So 4 or 5 of them came and sat before me. These are Brahmins without knowing the Brahma. So I said, all right, put your hands before me. And they just started shaking like this, going back. I said, what's happening to you? So they said, Mother, you are Shakti, that's why it is happening to me, to us. But I said, what about others? It's not happening to others. So they turned around and said, look at these, they are also doing like this. I said, ask them from where do they come. They went and asked them, they said, we are coming from the lunatic asylum of Thana. So these fanatics who believed that they were Brahmin were reacting the same way as these lunatics. And they believed that they were Brahmins, they were not supposed to touch anybody, they were untouchables people, and they were the one who gave them realization was from so-called untouchable, a shoemaker. Now he's become their guru of all these Brahmins and he's teaching them about God. So this center gives you the power to be one with the whole. It has many powers, but the main power it gives you is the power to be one with the whole and to have all the powers of that deity within you awakened so that you can become aware and make others also aware of it. Those people who talk too much, catch on the right vision. Those who do not talk at all, catch on the left. Those who feel guilty, catch on the left. Those who think they are all right and aggressive, they catch on the right. It's like that. So this has to be understood in right perspective. That if you misuse this center, what happens to you? So how you should give yourself a balance to improve that. But the best part of Sahaja Yoga is this, that when you get them realization, they are separated from themselves. They'll come and tell me, Mother, my Agya Chakra is catching. So if you ask them, really? Yes, Mother, very much. That means they are suffering from too much ego. But can you imagine anybody saying, Mother, I'm suffering from too much ego? Because you're separated from yourself, you see your ego, the big balloonic-like thing. You said, Mother, please remove my ego. That is how people talk to me. They will tell me, Mother, I talk too much, that's why my right Vishuddhi is catching, you better cure it. I must stop my talking too. So you start correcting yourself because you get separated from yourself. You become the spirit, and the rest you see. Like I see my sari, if there's a spot, I would like to clean it. I'm not identified with the spot. So that's how it happens. You are no more identified with yourself, and you start seeing the faults in you, and you try to correct it. That's how you become a beautiful person, by your own attention, not by anybody else. It is you who has to do it. Muito bem, ainda sob efeito das palavras, das vibrações de Shri Mataji, vamos nos preparar para a meditação. Podemos fechar os olhos agora, só abra se necessário. Procure relaxar, encoste-se na cadeira, os pés no chão, tocando o chão, as mãos encostadas nas pernas, com as palmas voltadas para cima. Procure relaxar os ombros, os braços, o pescoço, os músculos da face, os olhos. Feche os olhos.
E vamos respirar. Puxe o ar, encha o pulmão, mantenha o pulmão cheio, segure. Depois solte bem devagar. Deixe o pulmão vazio. E continue assim, respirando lento e profundamente, até você se acalmar. A meditação é muito simples. Com a nossa mão direita, nós vamos tocar alguns pontos, alguns chakras no lado esquerdo do corpo e fazer as afirmações. As afirmações podem ser feitas em pensamento, você não precisa expressar em voz alta. Primeiro, a mão direita vai para o lado esquerdo do peito, coração. Você pode sentir o coração batendo, essa energia vital, que cuida de todas as funções autônomas do nosso corpo. E aqui vamos dizer: Mãe, eu sou o Espírito, a nossa Mãe Divina Espiritual, a nossa Kundalini. Vamos dizer: Mãe, eu sou o puro Espírito. Agora leve a sua mão para o lado esquerdo do encontro do pescoço com o ombro. Você pode virar a cabeça um pouco para o outro lado. E aqui, para abrir e purificar o Vishuddha e permitir que a Kundalini passe, vamos afirmar: Mãe, eu não sou culpado de nada. Mãe, eu não tenho culpa de nada. Afirme por várias vezes. Agora coloque a mão sobre a testa e, sem pensar em nenhuma situação específica, apenas no geral: Mãe, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. O perdão é outra chave para abrir uma porta estreita que fica aqui no sexto chakra. Apenas neste momento perdoe: Mãe, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, de forma que essa passagem se abra, a Kundalini possa chegar ao Sahasrara. Massageie o topo da cabeça agora. Faça uma leve pressão. E aqui peça, porque é algo que tem que ser pedido, não pode ser forçado. Mãe, por favor, me dê a realização do si. Por 7 vezes, Mãe, por favor, me dê a realização do si.
Ao terminar, abaixe a mão, mantenha as duas mãos sobre o colo, os olhos fechados, e vamos ficar alguns instantes em meditação silenciosa. Agora que a nossa Kundalini já está no nosso Sahasrara, nós vamos entoar o mantra para Shri Krishna. Que todas as belas qualidades do nosso Vishuddhi sejam despertadas. Então a pronúncia é mais ou menos assim. Om Tvameva Sakshat Shri Krishna Namo Namaha. Eu vou fazer a primeira vez e na segunda vez você tenta fazer junto comigo aí na sua casa. Os mantras têm que ser feitos em voz alta, isso é importante. Om Tvameva Sakshat Shri Krishna Namo Namaha. Mais uma vez. Om Tvameva Sakshat Shri Krishna Namo Namaha. Terceira e última vez. Om Tvameva Sakshat Shri Krishna Namo Namaha. Mãe, por favor, desperta em nós a comunicação equilibrada, a doçura na fala, nos gestos, a capacidade de dizer a verdade, a autoestima, o respeito por nós mesmos e pelos outros, o senso de coletividade, diplomacia. Mãe, por favor, nos torna completamente vazios de ego e outras impurezas, vazios como uma flauta, para que essa bela melodia divina possa ser tocada através de nós. Medite mais um pouco em silêncio. Você não precisa focar em nenhum ponto específico, você somente deixa os pensamentos passarem, sem reagir, sem se envolver com eles. Esse intervalo, que às vezes é mínimo, entre um pensamento e outro, isso nós chamamos de consciência sem pensamentos, é a verdadeira meditação. Quanto mais nós conseguirmos ficar nesse estado, mais nós vamos nos aprofundando espiritualmente.
mas sem se chatear com os pensamentos, sem lutar, de forma bem tranquila, espontânea, como se você estivesse assistindo seus pensamentos ao longe. Vamos permanecer assim por alguns instantes. Mataji disse na palestra que nós assistimos que o Vishuddhi permita que a gente sinta as vibrações nas nossas mãos. Vamos observar como isso funciona na prática agora? Coloque a sua mão sobre o topo da cabeça sem encostar, mantendo uma distância, e veja se você sente uma brisa fresca saindo do seu Sahasrara. Ela vem de baixo para cima. Uma brisa fresca ou quente também. Um calor, um formigamento, você pode também sentir isso. Procure com a mão direita e depois com a mão esquerda. Ao terminar, abaixe as mãos e observe a palma das mãos, a ponta dos dedos. Se você sente calor, formigamento, pontado em algum ponto específico, alguma região, ou se você sente a leveza, a brisa fresca. Esse seria um novo sentido que a gente ganha, é a percepção, a consciência vibratória. A gente sente as vibrações de tudo, inclusive de nós mesmos, dos nossos chakras. Isso na palma das mãos. É como se fosse um mapa para a gente conhecer o estado do nosso corpo sutil. Basicamente, pontada, calor, formigamento indica bloqueio. A Kundalini está trabalhando algum bloqueio que existe naqueles chakras, isso é muito comum. Mas o que importa é que a Kundalini já está atuando. E a brisa fresca, o frescor, a leveza, significa equilíbrio, é o estado natural da Kundalini. Significa que ela passou pelos chakras sem encontrar obstáculos. Então isso é melhor ainda. Mas essas coisas a gente aprende na prática e se aprofundando na Sahaja Yoga. E para manter essa chama acesa da realização do si, a gente precisa meditar em casa. A meditação, ela deve ser um hábito diário. Todos os dias, quando a gente acorda, a gente precisa se encontrar com Deus. E todos os dias antes de dormir, a gente precisa meditar para restaurar o equilíbrio que foi perdido durante o dia. Então, o recomendado é meditar de 5 a 10 minutos pela manhã em casa e de 5 a 10 minutos à noite, de preferência com a técnica do banho de pés. A meditação é muito simples, você pode se dedicar apenas à consciência sem pensamentos, ou fazer algumas afirmações, até mesmo repetir as afirmações que nós fizemos hoje, e até que você aprenda mais sobre essa Sahaja Yoga e se sinta mais confiante para identificar os seus bloqueios, depois usar as técnicas adequadas para trabalhá-los, sempre na condição
de ser o seu próprio mestre. Mas até a gente chegar lá, a gente precisa de ajuda, né, nesse caminho. Então eu recomendo fortemente que vocês compareçam nos cursos presenciais da Sahaja Yoga. E se não tiver nenhum centro perto de você, você pode fazer os cursos online, são muito completos. Você tem apoio de instrutores experientes, interação pelo WhatsApp, vídeos pelo YouTube que vão ensinar com muita profundidade tudo que a gente precisa saber para aplicar esse conhecimento divino no nosso dia a dia. Todas essas informações vocês encontram no site www.sahajayoga.org.br, tá bom? Eu espero que vocês tenham desfrutado do nosso encontro, principalmente quem está aqui pela primeira vez. Inclusive, se você puder, se manifeste no nosso chat. Você pode falar: oi, estou aqui pela primeira vez, ou só digita o número 1 que a gente vai saber. A gente tem uma ideia, uma estimativa de quantas pessoas estão aqui nessa situação de primeira vez. Mas para todos vocês, imensa gratidão pela participação. Nós estamos distantes geograficamente, mas com certeza conectados, não só pela internet, mas pela nossa realização, pelos nossos sahasraras. E desejo um domingo muito abençoado, cheio de vibrações para todos vocês. Nos escrevam. Também na descrição do vídeo tem o link para um formulário online. Qualquer dúvida, qualquer comentário, sugestão que vocês queiram deixar, é só escrever ali que nós responderemos depois por e-mail. Então, um grande abraço, um bom domingo a todos e namastê!